Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Como eu falei na abertura, eu quero que seja um bate-papo que ajude muitas das pessoas que assistirem. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco, Ale, sobre a sua trajetória. Contar um pouco do seu podcast que você faz, dos seus livros que você lançou, dos livros que vão vir por aí, do seu trabalho como psicólogo, enfim. E eu queria já começar com uma pergunta. Como que surgiu a ideia de escrever, criar um podcast e as postagens no Instagram que tem uma serventia absolutamente terapêutica, de alguma maneira, o que você escreve? Havia uma inquietação sua de ajudar o máximo de pessoas possíveis que não estava dando conta apenas na psicologia tradicional? Nossa, excelente a sua pergunta. É exatamente isso. Eu faço parte de uma geração que fez faculdade de psicologia num modelo muito elitista. Então a gente aprendia na faculdade que o psicólogo era aquela figura assim meio oracular, assim meio misteriosa, silenciosa, amedrontadora, porque você se sentia interpretado por ela o tempo inteiro, e que vivia num certo lugar assim místico, que era o consultório, que não se misturava com a rua. E essa identidade nunca me interessou. E eu precisei correr atrás de uma identidade que me coubesse na psicologia, porque eu faria um cosplay de mim mesmo se eu tivesse virado esse tipo de psicólogo. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito para fora. Eu sempre fui uma pessoa conversadeira. Eu vinha muito para conversar, para estar com gente. Desde a minha adolescência eu viajo para conhecer os lugares e eu quero conhecer as pessoas. Eu sento nas praças para conhecer as pessoas dos lugares em que eu visito, sabe? Então eu sempre fui essa pessoa, assim, uma alma meio de antropólogo. E, portanto, essa psicologia muito... num lugar que não existe, ela não me interessava. Eu queria uma psicologia que fosse dialogante com a sociedade. Então, eu fui construindo isso ao longo da minha carreira e o tempo inteiro eu ficava inventando formas de fazer essa psicologia acontecer, né? Então, primeiramente, como professor universitário, eu trabalhava com os meus estudantes assim, em projetos, eu inventava projetos de extensão, de estágio, sempre colocando a psicologia a serviço do mundo. Uhum. E eu sempre tive uma inquietação a mais com a psicologia no que tange à linguagem. Eu acho que nós falamos uma linguagem incompreensível para a imensa maioria da população brasileira, e isso para mim é uma chaga da psicologia, que ela está sendo trabalhada. Mas na época que eu fazia faculdade, 30 anos atrás, isso era uma coisa que estava dado como uma verdade inabalável. E uma das premissas da linguagem é que se você quiser ser compreendido pelo outro, você tem que falar a linguagem dele e não obrigá-lo a entender a sua. Uhum. Isso é uma premissa básica, né? Então, a minha pesquisa na psicologia, na vida profissional, sempre foi essa. E daí vieram essas coisas todas, o jeito de dar aula, né? Então, 20 e poucos anos atrás, eu estava em sala de aula, levando os meus estudantes para cinema, sabe? Para a gente assistir filmes e discutir o filme no saguão do Cinema de Arte em Salvador, sabe? Fazendo coisas assim mirabolantes que não tinham a ver com a estrutura tradicional de um professor, mas eu sempre fui essa pessoa, né? Isso foi naturalmente acontecendo, mas a grande virada desse estilo foi quando eu comecei a viajar, né? O que aconteceu aí? Eu morava na Bahia, eu morei 10 anos em Salvador, e em Salvador eu tive uma carreira semi-tradicional, digamos. Eu dava aula em faculdade, eu tinha um consultório e tinha um instituto formador de terapeutas de família e casal, que existe até hoje, chama Instituto Humanitas, é uma maravilha, tá lá, continua lá. Mas eu e Dani, minha esposa, a gente decidiu se mudar para o interior da Bahia
E a gente foi para uma cidade minúscula, na beira da praia. A gente viveu ali meio século. Ó, meu ato falho. Era o desejo que fosse meio século. Ou valeu por meio século. Ou valeu por meio século, mas eu acho que tá mais pelo desejo. Mas a gente viveu ali meia década, muito próximo da natureza. A gente viveu assim, pé na areia, uma casinha numa vila de pescadores. Nossa, assim, delícia. uma serra grande, o lugar, né? E ali não tinha renda. Ali eu tinha que viajar para produzir renda. Mas esse era o preço a pagar. Então eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Eu tinha um Facebook e eu falava assim, ó, quem quiser pode me contratar aí que eu viajo. O que você quiser. Eu posso dar aula de pós-graduação, eu posso fazer um grupo terapêutico, eu posso fazer qualquer coisa. A gente inventa junto. E nisso eu passei 6 anos viajando o Brasil. Cada final de semana eu estava num lugar do Brasil fazendo uma coisa. Ia? De ônibus, de avião, ficava na casa das pessoas. Nossa, né, que coragem, meu. Então, assim, foi uma experiência de conhecer o Brasil, né? E aí, nisso, foram 6 anos de muita produção, de muita inventividade. Então, a gente fazia coisas muito diferentes mesmo. E aí, isso chegou anos depois. Os meus filhos chegaram e falaram assim, ó, chega, vamos parar de viajar? A gente quer você aqui. Tipo, uma profissão mais caretinha, 8 às 18, pode dar? Deixa eu mandar link de consultório por aí. O que você acha? Bom, e eu também estava meio cansado dessa vida de viajar toda semana e tal, sentindo dores também de não participar de determinadas coisas da vida das crianças e da vida da minha casa, da minha companheira, né, nos momentos em que eu estava fora. E aí foi surgindo esse interesse da gente voltar para a cidade. E aí fizemos essa migração para São Paulo e estamos aqui há 7 anos. Aí eu cheguei e falei assim, bom, agora eu vou ficar no consultório, né? Então vou arrumar uma casa com um puxadinho e a gente faz um consultório no puxadinho, entra ali pelo lado, né? Tem muitos psicólogos que têm essa... Tem. Uma edícula ali, uma né? edícula, Sim. Exatamente. Então vou alugar uma casa com um puxadinho, a gente vai fazer uma vida agora de consultório e tal. E aí, um tempo depois que eu estou em São Paulo, me ligam do programa da Fátima Bernardes e aí a minha vida vira do avesso de novo. E eu fico... A ligação foi completamente inesperada? Como absolutamente. Foi? A história dessa ligação é maravilhosa. Conta. É maravilhosa essa história. Eu estava atendendo no consultório, terminei o dia todo de consultório, quando deu assim 8 horas da noite, 9, o último paciente, eu abri para ver as ligações perdidas e tinha uma ligação 81. E eu fiquei imaginando que eram pessoas amigas de Recife, que eu tenho muitos amigos de Recife. E aí eu liguei de volta achando que era alguém. E aí começa uma pessoa, uma voz de mulher, Duda Martins, a produtora do programa Encontro. Beijo, Duda. E começa a me falar com sotaque pernambucano. Doutor Alexandre, eu sou Duda Martins, eu sou produtora do Encontro com Fátima Bernardes. Eu achei que era trote. E aí eu fiquei assim, qual dos meus amigos que está me passando trote? Entendeu? Qual das minhas amigas que está me passando trote? Eu não respondi nada. E ela falou, eu quero que você venha aqui tal dia, vai falar. E eu deixei ela no vácuo. E ela, doutor Alexandre. Ah, você não respondeu? Não respondi. E eu fiquei assim, em silêncio, assim... Desconfiado. Com cara, desconfiado, assim, certo que era trote. Deixei ela no vácuo. E aí ela, doutor Alexandre, eu falei... desculpa, falhou aqui a ligação, repete aí, por favor. Ela repetiu o texto. Se fosse amigo, eu tinha que repetir a voz igual, né? E aí eu vi que era verdade, né? E eu fiquei assim, chapado e tal, e fui. Mas tem uma certa coisa na vida, Luca, que a gente vai entendendo que as ações que a gente vai imprimindo no mundo, elas têm um efeito incontrolável, né? Tem um autor da psicologia que eu trabalho, né? Chama Gregory Bateson, um antropólogo, inclusive. Ele diz o seguinte, quando você joga uma pedra num vidro, numa vidraça, você não tem como prever a direção das rachaduras.
Então, isso é uma metáfora do que a gente lança no mundo, né? É uma intervenção que um psicólogo faz com um paciente, você não sabe o que vai causar. Na semana seguinte, talvez você recolha o impacto dessa intervenção, mas você não sabe exatamente como é que ele vai sentir aquilo. Mas isso vale para qualquer coisa nossa, né? Então, essa incontrolabilidade da vida, eu acho que está relacionado, por exemplo, a como é que a Fátima Bernardes chegou até mim? Sei lá. Então, essas coisas vão... Até hoje você não descobriu? Até hoje eu não descobri. Até hoje eu não descobri. Então, assim, eu acho que tem fatores, assim, que vão se somando, né? E nesse mundo de internet, que eu domino muito pouco, assim, eu sou um usuário não entendedor do mundo, eu sou profundamente de humanas, então... Você é um inquilino, não um proprietário. Isso, exatamente. Então eu vou jogando as coisas e, de repente, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que tem um pouco disso na vida.